Alunos, prezados alunos do Biomed, vamos conversar então a respeito de glicídios, um pouquinho de bioquímica celular, né? Glicídios. Os glicídios também são chamados de carboidratos. Glicídios com I, já vi por aí também glicídeos com E, ou carboidratos. Tem livro que também coloca assim, ó, hidratos de carbono, tá? Galera, glicos em grego quer dizer doce, adocicado. Por que carboidratos ou hidratos de carbono? Olá, alunos, juntos de novo. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a parte de bioquímica. Vamos falar sobre glicídios. Glicídios ou glicídeos, também chamados de carboidratos. Eu já vi alguns livros usando a expressão hidratos de carbono. Tudo a mesma coisa. Por que carboidratos? Galera, olha aqui no quadro. Esta aqui é a fórmula estrutural de uma tal de glicose. Olha aqui a dona glicose. E aqui do lado, a fórmula estrutural de uma tal de frutose. Entendeu o porquê do carboidratos? Olha aqui, ó. Carboidrato. 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 Carboidratos ou hidratos de carbono. Glicídios. Glicose e frutose, exemplos. Turminha, detalhe importante também. Olha só, observem, esta aqui é a fórmula estrutural, certo? Qual seria a fórmula molecular? Ó, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Tranquilo? Então a gente diz o seguinte, que os carboidratos, regra geral, tá? Não se aplica a todos. A regra geral dos carboidratos é esta fórmula aqui, ó. CnH2nON. Hidratos de carbono ou carboidratos. Repare também o seguinte, ó. A tal da glicose tem aqui, ó, um radical aldeído. Já a frutose, ela tem um radical cetona, matéria de química orgânica. Aldeído e aqui cetona. Então, você pode encontrar por aí, nos livros de biologia e até de química também, o seguinte: glicídios ou carboidratos, eles são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Mas eu comecei a aula falando para vocês, né, agora há pouco, que em grego glicos quer dizer doce. Então, o aluno pensa, então quer dizer que todo carboidrato é doce? Não. Galera, antigamente se falava que carboidrato ou glicídio tinha como sinônimo a palavra açúcar. Os glicídios, ou carboidratos, ou açúcares, nananina não. É uma coisa antiga, alguns ainda cometem esse erro. Qual o detalhe? Tem carboidrato com sabor doce, sacarose, da beterraba, da cana-de-açúcar. O carboidrato que tem sabor doce e aspecto cristalizado, lembra o açúcar de cozinha. Esse é o açúcar. Só que nem todo carboidrato tem sabor doce
e aspecto cristalizado. Por exemplo, madeira. Um palito de dente ou um palito de picolé, sem o picolé, é claro. Se você ficar lambendo a madeira, lambendo o palitinho, ali tem sabor doce? Não tem. Então é assim, ó. Açúcares são os glicídios de sabor doce e aspecto cristalizado. Portanto, pense, quer dizer que todo açúcar vai ser um carboidrato, mas nem todo carboidrato é um açúcar. Celulose, por exemplo, lá dos vegetais, é um carboidrato, mas não é um açúcar, ok? Não façam essa confusão, beleza? Então, carboidratos ou hidrato de carbono, polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Fórmula geral, CnH2nOn. Eu apaguei a glicose. Vou representá-la por este círculo aqui, beleza? Este círculo representando uma molécula de glicose. Este outro círculo aqui representa a molécula de frutose. Lembra que eles apresentam várias hidroxilas? Tem hidrogênios e tem hidroxilas, certo? Então, olha só. De um carboidrato saindo um hidrogênio. Do outro saindo uma hidroxila. Formação de molécula de água. Confere? A química chama isso de síntese por desidratação ou condensação. Então, galera, ó, entre a glicose e a frutose, eu vou ter o estabelecimento de uma ligação química. Repito, com liberação de uma molécula de água. Qual o nome dessa ligação, que já caiu em vestibular e muita gente não sabe? A ligação que acontece entre dois aminoácidos para formar um peptídeo, formar uma proteína, é chamada de ligação peptídica entre aminoácidos, certo? Que, aliás, também libera moléculas de água, também é por desidratação. Mas no caso dos carboidratos, a ligação é ligação glicosídica. Não vá confundir. Entre aminoácidos é ligação peptídica. Entre carboidratos é ligação glicosídica. Ok? E aqui, como é que é mesmo? Eu juntei uma glicose com uma frutose. Eu tenho aqui, então, uma tal de sacarose. Glicose com frutose é a tal da sacarose. Como assim, professor? Ah, sim, veja. É que tem glicídios menores que podem se juntar para formar glicídios maiores, mais complexos. Acredite, eu posso ter um carboidrato com milhares de glicoses ligadas umas às outras. Então, prezados alunos, eu já estou aqui entrando em qual assunto? Eu estou entrando agora na parte de classificação dos glicídios. Classificação dos glicídios. Os glicídios podem ser classificados em monossacarídeos ou monossacarídeos, mesma coisa. Podem ser do tipo oligosacarídeos. E temos também os chamados polissacarídeos. Monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Gente, monossacarídeos. Os monossacarídeos são aqueles que eles têm de 3 a 7 carbonos. De 3 até 7 átomos de carbono. Então, olha só, pode ser uma triose, uma tetrose, uma pentose
hexose e até epitose, ok? Tem tudo isso de carboidrato na natureza. Só que para o vestibular, dos monossacarídeos interessam aqueles que têm 5 ou 6 carbonos. Então, monossacarídeos importantes. Aqui nós temos as pentoses e as hexoses. Pentoses. Por que são importantes para o vestibular? Galera, é que entre as pentoses nós temos uma tal de ribose e uma tal de desoxirribose. Ribose, desoxirribose. E você, já com uma certa experiência, talvez esteja lembrando. Ribose é o carboidrato, é o glicídio que faz parte dos nucleotídeos do RNA. Lembra? Ele é constituinte do tal do RNA. Cada nucleotídeo do RNA tem o que mesmo? Radical fosfato, ribose e a base nitrogenada. Adenina, citosina, guanina ou uracila. Não é isso? Desoxirribose é o carboidrato que a gente encontra nos nucleotídeos do DNA. Nos nucleotídeos do DNA. É o fosfato, a desoxirribose e a base nitrogenada. No caso do DNA, né? Timina, citosina, guanina, adenina. Lembra? Nucleotídeo, o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Está aqui a tal da pentose. Então, são carboidratos que fazem parte da estrutura dos ácidos nucleicos, do material genético. Hexoses. Hexoses importantes. Lembra aí, carboidratos que tenham 6 átomos de carbono. Lembra agora há pouco? Glicose. A glicose, C6H12O6, é uma hexose. Do lado, eu tinha feito a frutose, lembra? Frutose também, 6 carbonos. E aqui tem uma tal de galactose. Galactose. Gente, frutose presente nas frutinhas, né? Presente nas frutas. O sabor adocicado das frutas, glicose, frutose. Galactose presente no leite, o chamado açúcar do leite. Tranquilo? E a glicose? Glicose é o carboidrato mais abundante da natureza. Glicose é o carboidrato mais abundante da natureza, por quê? Você já vai entender. Galera, e oligosacarídeos? O que são oligosacarídeos? Oligosacarídeos, eles têm de 2 a 10 monossacarídeos. Então, é o seguinte, olha só, eu posso ter 2 monossacarídeos ligados, 3 ou 4 ou 5, até 10 monossacarídeos. Entendeu o que é um oligosacarídeo? Oligosacarídeo é um pequeno polímero, digamos assim, contendo vários monossacarídeos. Bom, desses vários oligosacarídeos, eu vou ter então disacarídeos, trissacarídeos, tetrassacarídeos, até decasacarídeos, ok? Mas nos vestibulares interessam somente aqueles que apresentam 2 monossacarídeos. 2 monossacarídeos ligados. Quais são? Uma tal de maltose. Maltose, pessoal, que é formada por 2 glicoses. Uma glicose ligada a outra glicose. Uma tal de sacarose. Sacarose, que é glicose ligada à frutose. Sacarose da beterraba,
da cana-de-açúcar, o caldo de cana da feira, não é isso? E aqui uma tal de lactose. Lactose, que é glicose mais galactose. Então, olha só, tá vendo, ó? Combinações de monossacarídeos. Então, esses aqui são os oligosacarídeos, que tem dois monossacarídeos. Então, estes aqui são chamados de disacarídeos. Disacarídeos. Ok? Professor, de 2 até 10. E os e os tetrasacarídeos? Não precisa. Para vestibular, só interessam os oligosacarídeos que têm 2 monossacarídeos, ou seja, apenas estes aqui, os disacarídeos. Beleza? Amigos, então, o que são polissacarídeos? Vários, muitos. Imagine você um carboidrato que tenha dezenas, mais de 10. Dezenas, às vezes centenas ou até milhares de monossacarídeos encadeados. Longas cadeias de monossacarídeos. Esses são os polissacarídeos, tá? Bom, polissacarídeos, eles podem ser do tipo homopolissacarídeos ou do tipo heteropolissacarídeos. Homopolissacarídeos, porque eles têm apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. São os polissacarídeos que só têm estes elementos químicos aqui. Heteropolissacarídeos. Aqui, amigos, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, eles podem conter mais o que? Eles podem conter átomos de nitrogênio ou até mesmo de enxofre. Nitrogênio ou enxofre. Tem polissacarídeo ligado a um radical aminado, NH2. Tem polissacarídeo ligado a um radical contendo enxofre. Hétero e aqui homo, tá? Bom, polissacarídeos famosos, homopolissacarídeos famosos. Para os vestibulares da vida, aqui nós temos um tal de amido. Temos também uma tal de celulose. Amido, celulose, um tal de glicogênio. Agora lembra aí, qual é a função do amido mesmo? Amido é considerado a reserva energética dos vegetais. Reserva energética vegetal, armazenado nas raízes e nas sementes. Raízes, mandioca, por exemplo, batata, amido presente também nas sementes, soja, ervilha, milho, feijão, trigo, reserva energética da plantinha, tranquilo? Celulose é para dar resistência mecânica à célula vegetal. Uma árvore gigantesca, pesando toneladas. Ela não tem esqueleto ósseo, não tem osso ali. Quem é que garante a sustentação mecânica daquela árvore? O somatório de todas as paredes celulósicas de cada célula. Madeira! É dura, né, gente?
Glicogênio. Lembra? Glicogênio é a reserva energética dos animais. Alguns animais estocam glicose, polímeros de glicose com o nome de glicogênio. Ele é estocado onde? Enquanto os vegetais estocam amido nas raízes e sementes, alguns animais, né, estocam glicogênio nos músculos e também no tal de fígado. Fígado e músculos armazenando glicogênio. Viu? São homopolissacarídeos. Gente, agora, heteropolissacarídeos. Carboidratos que têm longas cadeias de glicose. Só que tem algum radical contendo nitrogênio ou enxofre, além dos hidratos de carbono. Então aqui nós vamos ter quem? Por exemplo, uma tal de quitina. A quitina, que forma o exoesqueleto dos artrópodes. A quitina presente nos artrópodes e também fungos. Os fungos também apresentam parede celular. Só que nos vegetais, a parede celulósica que protege a célula, aliás, a parede que protege a célula é de celulose. Nos fungos, nos cogumelos, por exemplo, as células também têm parede protetora. Só que no caso dos fungos, não é celulose, é quitina. O mesmo que tem nos artrópodes. A casca do caranguejo, do siri, da lagosta, dos insetos, por exemplo. Tá bom? Cuidado para não confundir quitina com queratina. Você, ser humano, você tem queratina na sua pele. Quitina não, porque você não é lagosta. Tudo bem? Bom, além da quitina, temos aqui também uma tal de heparina. Matéria de histologia. Heparina é um anticoagulante. Substância de ação anticoagulante. Histologia, fabricada lá pelos mastócitos, evitar trombos em tecidos inflamados. É histologia, né? Amigos, aqui temos também um tal de ácido hialurônico. Ácido hialurônico e também um tal de ácido condroitinosulfúrico. Olha o nome, condroitinosulfúrico, que tem enxofre. Condroitinosulfúrico. Ácido hialurônico é encontrado em diversos tecidos do nosso corpo. Ele é chamado de SFA. Oi? SFA, substância fundamental amorfa. Fala para mim, na derme da sua pele, qual a substância abundante que fica entre as células da derme? Lá entre os fibroblastos, macrófagos, mastócitos, é o ácido hialurônico. Função de preenchimento. Ampolas com ácido hialurônico. Para fazer o quê? Tratamento de preenchimento facial. Eliminar as rugas, deixar os lábios mais volumosos. É ele, polissacarídeo, ácido hialurônico. E o condroitin sulfúrico, encontrado nas nossas cartilagens. É a substância que deixa a cartilagem durinha, bastante firme. Condroitin sulfúrico. Lembra que condro quer dizer cartilagem. Também temos aqui um tal de peptidoglicano. Alguém lembra desse trem? Peptidoglicano a gente encontra nas bactérias. Presente nas bactérias. Gente, lembrar que bactéria, ela apresenta membrana plasmática, toda célula tem membrana, não é isso? E nas bactérias tem uma tal de parede celular. Parede celular de bactéria é formada por heteropolissacarídeo, peptidoglicano, um polissacarídeo aminado. Lembra que tem bactéria gram positiva, gram negativa? Então,
a presença de uma parede mais ou menos espessa ajuda a diferenciar os tipos de bactérias, tá bom? Bom, então nós temos aqui a classificação geral dos carboidratos. Tá aí, galera. A propósito, funções dos carboidratos. Cite 3 funções dos carboidratos. Por exemplo, uma função, reserva energética. Tanto para animais quanto para vegetais, carboidratos são reserva de energia. Tira a palavra reserva. Se você quiser usar fonte energética, tá aqui, glicose. Não esqueça que a glicose é a principal fonte energética para o metabolismo celular. Qualquer célula. O que as células quebram para produzir ATP? É glicose. Lembra que a respiração celular começa com uma tal de glicólise? Quebra a glicose em ácido pirúvico? Então, olha só. Carboidrato é reserva e também é fonte. A fonte primária de energia para o metabolismo celular. Então já são 2 funções, fonte energética e reserva energética. Uma terceira função, você pode dizer, meu jovem, que carboidrato tem função plástica. Oi? Além da função de fonte energética e da função de reserva energética, os carboidratos apresentam uma função chamada de função plástica, também chamada de estrutural. O que é uma função plástica ou estrutural? Formar uma estrutura anatômica, dar forma a alguma estrutura. Plástica, curso de artes plásticas na universidade. Pegar o barro, a madeira, pegar algum material e fazer uma obra de arte. Artes plásticas, estrutural. Lembra? Celulose garante a estrutura de uma planta. Lembra? Nos artrópodes, a quitina é o esqueleto desses animais. Então, tem várias estruturas anatômicas que são formadas por carboidratos. No seu corpo, as suas cartilagens são estruturas formadas também por ácido condroitín sulfúrico. Função estrutural, dar forma, estrutura a alguma parte anatômica. Ok? Então, gente, glicídios, é isso aí. Melzinho na chupeta, coincidência, né? Saber o que são carboidratos, saber o que é ligação glicosídica, saber a classificação dos carboidratos e as principais funções que eles apresentam. É só isso tudo, ok? Aguardo vocês depois aulas sobre lipídios nessa parte de bioquímica. Abraço do macrófago, como eu sempre me despeço. Um amplexo, gente.